antes de começar a nossa aula, vamos então fazer a correção das atividades da aula anterior, né? A gente estava falando primeiramente na página 96 sobre pictogramas, era lá aquela questão dos computadores. Letra A. Em quais meses os microcomputadores das escolas foram substituídos? Fevereiro, março, abril, maio e junho. A resposta estava aqui. Fevereiro, março, abril, maio e junho. Em que mês foram substituídos mais unidades? O mês que tem mais computadores é esse. Cada computadorzinho deles valia 50. Então, 50, 100, 150, 200, 150 unidades. Em março. Quantos microcomputadores foram substituídos nas escolas municipais nesse período? Ao todo, dava 800 computadores, tá? 800 microcomputadores. Agora, lá na página 97, eram as questões para vocês colocarem as arvorezinhas. Lembrando que cada arvorezinha valia 100 mudas plantadas, né? Então, a colagem ficaria mais ou menos assim. 300 no bairro Central, 400 no bairro Norte, uma no bairro Leste, 100, né? 500 no bairro Oeste, por isso 5, e 200 no bairro Sul. Perguntinhas. Letra B. No total, quantas mudas de árvores serão plantadas na região Central e Sul? Então, Central são 300, Sul 200, dá um total de 500 mudas. Em qual região será plantada a maior quantidade de mudas? É na região Oeste, porque elas é 500 mudas, né? Estava aqui na tabelinha. Agora lá, amarrando as pontas, não, né? Tínhamos antes aquele jogo da tabuada. Quem fez o jogo da tabuada em casa? Acredito que ele era bem legal, né? O jogo da memória. A fala de Carlos está correta? Não, né? Porque 7 vezes 7 não é 14. 7 vezes 7 é igual a 49. Quem tá ligadão aí na tabuada saberia. Indique quais das cartas a seguir não formam um par. Seria essa aqui do meio. 3 vezes 8 ou 8 vezes 3 não é 24, não é 32, é 24, tá? A primeira e a última estavam corretas. Observe as cartas a seguir e ligue as que formam um par. Então, 5 vezes 8 ou 8 vezes 5 é 40. 4 vezes 9 ou 9 vezes 4, 36. 3 vezes 7 ou 7 vezes 3, 21. 2 vezes 6 ou 6 vezes 2, 12. A única que não tinha par era essa aqui. 2 vezes 3 igual a 6. 3 vezes 2 também igual a 6, que não dá 20. Souberam cartas sem ligar? Sim, a carta vermelha 20 e a carta azul 2 vezes 3 ou 3 vezes 2. Foram essas cartas que sobraram sem ligar. Agora sim, o amarrando as pontas lá na página 100. Então, a primeira ali tinha que resolver uma multiplicação, né, com uma adição de parcelas iguais. Então, ali era para repetir 5 vezes o 12, já tinha uma. 1, 2, 3, 4, com mais uma 5. 5 vezes o 12 igual a 60. Então, 5 vezes 12, 60 embaixo. Ele precisou de 60 produtos. Letra B. Camila levou 6 dias para ler um livro. Veja lá do que a Camila disse e calcule quantas páginas tem o livro que ela leu. Eu li 8 páginas por dia. Então, se ela demorou 6 dias para ler o livro, 8 páginas por dia, ela levou 40... O livro tem 48 páginas. Eu ia falar que ela levou 48 dias. Não, mas o livro tem 48 páginas. Aqui era só para vocês completarem a tabuada. Como eu disse, toda a primeira coluna ia ser 0, porque a tabuada do 0, depois a tabuada do 1, tabuada do 2, tabuada do 3, tabuada do 4 e assim vai. Essa tabuada dá para ser lida tanto na vertical quanto na horizontal, tá bom? Número 3, letra A e letra B. Aqui era para fazer a multiplicação através da decomposição e aqui através do quadro de ordens. Vamos começar pelo quadro de ordens, que é mais fácil. 4 vezes 58. Então, o 4 multiplicou a unidade. 4 vezes 8 deu 32. Ficou o 2, que é a unidade, subiu a 3, que é a dezena. 4 vezes 5 dá 20. Mais 3, 23. Ficou 3, que é a unidade, subiu 2. 4 vezes 1 é 4, mais 2, 6. O resultado dá 632. Aqui na decomposição, vocês tinham que pegar o 35 e separar a dezena da unidade. Então, ficou a dezena que é o 30 e a unidade que é o 5, vezes o 7 ainda. Então, 7 vezes 5, 35. 7 vezes 30, 210. 35 mais 210 dá 245. Então, a resposta do cálculo é 245. Quanto que é 7 vezes 5 mesmo? 35. Já está a resposta aqui. Quanto que é 7 vezes 30 mesmo? 210. E quanto que é 35 mais 210? A resposta já está aqui. Era só repetir. 245. Número 4. Neste capítulo, usamos diferentes estratégias de calcular a multiplicação para resolver situações problemas. Resolva a situação problema a seguir. Cláudio foi a uma pizzaria e observou que o cardápio tinha 24 sabores diferentes de pizza e 8 opções de bebidas. De quantas maneiras diferentes é possível combinar um sabor de pizza e um de bebida? Então, aqui vocês tinham que multiplicar o 24 vezes 8, né? Então, 8 vezes 4, 32, fica 2 sobre 3. 8 vezes 2 dá 16 mais 3, 19. A resposta era 192. Agora, fiquem com a aula de hoje. Olá, galerinha do terceiro ano, tudo bem com vocês?
Nessa videoaula, pessoal, nós vamos trabalhar com a disciplina de matemática. Como vocês sabem, toda quinta-feira temos aulas apenas de matemática em inglês, né? Então, nessa aula de matemática, pessoal, a gente deixa um pouquinho de falar sobre a multiplicação, que foi o tema principal do nosso quinto capítulo, e iniciamos o sexto capítulo falando sobre um novo tema, que é medida de tempo. Quem aqui sabe ver a hora no relógio? Quem aqui sabe ver a hora no relógio digital e no relógio de ponteiro também? Então, é isso que a gente vai ver aqui. Algumas medidas de tempo como o segundo, os minutos, as horas, meio-dia, meia-noite. O que será que esses termos representam? É isso que a gente vai ver na aula de hoje, nesse capítulo, esse sexto capítulo, tá? Então, o tema do nosso capítulo é medida de tempos, se inicia lá na página 102. Então, nessa aula nós vamos trabalhar lá na página 102 e 103, que é a introdução do nosso capítulo, página 104 e 105, ok? Vamos trabalhar até a página 105. Então, lá na página 102, tem ali como se fosse uma história em quadrinho. Vamos acompanhar? Bianca, já é hora de dormir. Amanhã é segunda-feira e você tem aula. Vou colocar o celular para despertar às 6 horas. Pai, depois da aula, a Clara e a Sofia vêm brincar comigo aqui em casa. Tudo bem, só não esqueça de fazer a lição de casa. Hoje, nossa aula vai terminar ao meio-dia. Logo em seguida, nossa, já são quase 4 horas, precisamos fazer a lição de casa. Então, ali, se a gente for observar bem, todas as cenas têm um relógio que está marcando um horário. Na primeira cena, temos ali um calendário e um relógio que ambos são medidas de tempo, né? Lá no relógio do quarto da Bianca, marcam 9h30, 21h30. 21h30 são 9h30 da noite. No outro dia, eles estão tomando café da manhã ali às 6h45 da manhã. Ela está tomando café. Logo em seguida, na sala de aula, a professora fala que vai terminar a aula meio-dia. Mas a aula ali está apenas começando, porque no relógio de ponteiros marcam 8 horas da manhã e a aula vai terminar meio-dia. Já no último quadrinho lá da historinha, pessoal, marcam 3h50 da tarde, tá? 15h50 da tarde. Por isso que elas falam, é quase 4 horas, temos que fazer a lição de casa. Para começar, agora responda as questões sobre a história em quadrinhos que você acabou de ler. Número 1. Qual dia da semana e do mês se refere à cena que Bianca está no quarto? Qual é o horário indicado pelo relógio dessa cena? Então, ali ele fala que é um domingo, né? Que amanhã ela tem aula, que no caso amanhã é segunda-feira. Ele fala que é domingo. Bianca, já é hora de dormir. Amanhã é segunda-feira. Se amanhã é segunda-feira, significa que o hoje deles é um domingo. Nós vamos colocar lá um domingo. Que dia que eles estão do mês? É dia 1º, dia 2, dia 3? Que dia? Nós descobrimos que ali na primeira cena eles estão no dia 13 de setembro, quando no outro dia ela vai para a aula e no calendário da professora está marcando dia 14 de setembro. Então, se ela foi para a aula na segunda-feira e era dia 14, significa que no dia anterior à noite, lá 9h30 da noite, era dia 13 de setembro. Então, lá como resposta vocês podem colocar domingo, vírgula, 13 de setembro, vírgula, 21h30. Vocês precisam escrever com as abreviaturas corretas, tá bom, pessoal? 9h30 da noite, se fosse no relógio de ponteiro, né? Marcaria 9 horas. Se fosse no relógio de ponteiro, né? Seria 9 horas. Não é 9 horas em ponto, né? Seria 9h30. Aqui é marcado pelo 6. Então, estaria assim no relógio de ponteiro, 9h30. Mas lá está marcando assim, ó. 21h30. No relógio digital dela, lá na primeira cena. Então, como que vocês vão escrever isso lá na resposta? Domingo, vírgula, 13 de setembro, vírgula, 21h30. Assim que vocês vão escrever 9h30 da noite, 21h30. Número 2. Bianca e o pai começam a tomar café antes ou depois das 7 horas. Explique aos colegas e ao professor como você pensou para responder. Então, lá no relógio marca 6h45. Eles estão tomando café antes das 7 horas, porque até chegar às 7 horas da manhã ainda faltam 15 minutos, né? Número 3. Qual dos relógios abaixo a seguir indica o horário do fim da aula? Lá no terceiro quadradinho da historinha, a professora fala assim: hoje nossa aula vai terminar 12h30. Eu tinha falado que era meio-dia, mas não, era 12h30, desculpa.
Então, vocês vão achar o relógio, eu vou deixar para vocês fazer, tá? E vão marcar X, qual do relógio está marcando meio-dia e meia. Eu acho que muitos de vocês sabem que é o relógio de ponteiro. Número 4. Na cena em que Bianca brinca com as amigas, quantos minutos faltam para 16 horas? Lá está marcando 15h50. O relógio sempre vai até 60, né? Uma hora tem 60 minutos. De 50 para 60 faltam 10. Então, para as 4 horas faltam 10 minutinhos, ok? Muito legal esse início desse capítulo, né? Vamos lá agora para a página 104. Medidas de tempo. Nessa aula você vai estudar quantos minutos tem uma hora. Quantos minutos será que tem uma hora, hein, pessoal? Pedro, o pai de Bianca, tem uma reunião na escola da filha às 9 horas. Indica o relógio que marca esse horário. Qual dos 3 relógios de ponteiro que está ali marca 9 horas? Então, deixa eu tentar desenhar aqui os 3 relógios para vocês. Então, já temos aqui os nossos 3 relógios. Agora, vamos marcar o ponteiro igualzinho está apontando lá na apostila, tá, pessoal? Igual está apontando lá no número 1. O primeiro ponteiro pequeno está no 7 e o segundo no 12. Então, tá assim. No segundo relógio, o ponteiro pequeno está no 9 e o ponteiro grande está no 12. No terceiro relógio, o ponteiro pequeno está no 11 e o ponteiro grande está no 12. Uma curiosidade para vocês saberem, pessoal, quem ainda não sabe, né, acredito que muitos sabem, é que num relógio de ponteiro, o ponteiro pequeno sempre vai marcar as horas e o ponteiro grande sempre vai marcar os minutos. Na verdade, são 60 minutos, mas não caberia 60 números aqui, né? Então, eles fazem num espaçamento de números 5 risquinhos. Vocês podem contar com os números que tem no relógio e os 5 risquinhos que tem aqui entre eles, que dão 60, porque cada risquinho vale 1 minuto, assim como cada número desse aqui também vale 1 minuto, tá? A não ser que o ponteiro pequeno esteja apontando para ele, aí o que vale é a hora, mas se for grande é minuto. Então, curiosidade muito importante, ponteiro pequeno é para hora e ponteiro grande é para minutos. Então, vamos por essa ideia resolver aqui no primeiro. Se o ponteiro pequeno está no 11 e o ponteiro grande está no 12, significa que é 11 horas em ponto. Tá? 11 horas em ponto, porque o 12 aqui está representando como se fosse 00. Tá? O 12 só vai representar 12 horas quando for meio-dia ou quando for meia-noite. Aqui o ponteiro pequeno está representando 9 horas, porque está apontado para o 9. 9 em ponto de novo. E aqui o ponteiro pequeno está apontado para o 7, então representa 7 horas em ponto. Tá? Ele quer saber qual relógio marca 9 horas, que é a reunião do pai da Bianca. Qual desses 3 relógios está marcando 9 horas? Tá? Vocês vão marcar X no correto. Número 2. Ligue os relógios que indicam o mesmo horário. Nos relógios de ponteiro, chamamos analógicos, e nos relógios digitais. Então, o primeiro relógio de ponteiro que tem lá, que ele é vermelho com laranja, ele está marcando 2 horas. Então, vocês vão ligar para o relógio digital que está marcando 2 horas. O relógio verde está marcando 11 horas. Lembrando que esse 11 horas que está marcando no relógio de ponteiro, 11 horas, pode ser 11 horas da manhã, que se escreve assim, ou 11 horas da noite, que está marcando assim. Se não tiver esse daqui para vocês ligar, vocês vão ligar o relógio verde com esse, ok? Com 23 horas, que também é 11. O relógio laranjado e quadrado está marcando 8 horas. 8 horas pode ser escrito assim se for 8 horas da manhã, ou pode ser escrito assim se for 8 horas da noite, tá? Então, se não tiver esse 8 horas, vocês ligam com esse o relógio laranjado e quadrado. E o último relógio rosa está marcando 5 horas, tá? Que é 5 horas da manhã e vai ter 5 horas da manhã para vocês ligarem lá. O ponteiro maior de qualquer relógio leva 1 hora para completar uma volta. Dizemos que 1 hora equivale a 60 minutos e indicamos 1 hora igual a 60 minutos. Página 105 e última, número 3. Leia a fala de Pedro e responda a questão abaixo. Vamos ler lá a fala do
do Pedro, tá? O visor do meu relógio é dividido em 60 partes iguais. O ponteiro maior leva 1 minuto para percorrer de uma parte a outra. Então, o ponteiro maior, ele marca os minutos, como a prof já falou. Cada espacinho daqueles risquinhos, como a prof disse que havia 60, vale 1 minuto, tá? Quantos minutos o ponteiro maior leva para dar uma volta completa no relógio? Essa é fácil, né? Leva 60 minutos. A resposta está aqui embaixo, na página 104, naquele quadradinho azul lá. Retângulo, desculpa. 60 minutos. Número 4. Registre no relógio de ponteiros o horário atual. 24 horas depois de 2 horas. Então, 24 horas é meia-noite. Que horário vai ser passando 2 horas depois da meia-noite? Então, se era meia-noite, passou 2 horas, 1, 2. Que horas vai ser, então? 2 horas. Como que vocês vão representar isso lá no reloginho de ponteiro? Vocês vão representar o ponteiro maior no número 2, que é a hora, o ponteiro menor na hora, e o ponteiro maior no 12, que representa em ponto. Então, vai ficar assim, ponteiro pequeno no 2 e pequeno grande no 12, representando 2 horas da manhã. Era meia-noite, passou-se 2 horas depois, ficou 2 horas da manhã. Agora, 6 horas da manhã depois de 60 minutos. 60 minutos equivale a 1 hora. Então, agora vocês sempre precisam representar 1 hora depois das 6. 6 mais 1, 7. Então, são 7 horas da manhã. Vamos representar aqui nesse relógio. Você deve representar lá na sua apostila, tá? Era 6 horas da manhã, mas passou 60 minutos, então agora é 7 horas da manhã. Ponteiro pequeno no 7 e ponteiro grande no 12. Próxima. São 7 horas da noite, mas passaram 180 minutos. 180 minutos, vamos fazer a conta de quanto é 160 minutos, 180 minutos? Cada 60 minutos é 1 hora. Vamos lá. Aqui temos 1 hora. Aqui temos 1 hora. Vamos ver quanto está? 0 mais 0, 0. 6 mais 6, 12. Já deu 180? Não. Para dar 180, precisamos acrescentar mais uma vez 60 minutos. 0 mais 0, 0. 2 mais 6, 8. 1 mais nada, 1. Então, quantas horas se passaram? 1 hora, 2 horas, 3 horas. Significa que 180 minutos, pessoal, é igual a 3 horas. Olha que bacana. 180 minutos é igual a 3 horas. Então, se passaram 3 horas depois das 19 horas. Vamos contar? 19, 20, 21, 22. Que horas são agora, então? 22 horas, ou seja, 10 horas da noite. Vamos representar isso no relógio de ponteiros. 10 horas da noite vai ser representado assim como 10 horas da manhã. Ponteiro pequeno no 10 e ponteiro grande no 12. Ok, pessoal? Para finalizar a nossa aula, a prof vai passar aqui para vocês uma atividade para vocês já começarem a assimilar, né, esse conteúdo do relógio. Porque no começo, a prof entende que é bem confuso. Como assim 11 horas é 11 horas de manhã, mas é 23 horas da tarde? Como assim? Então, a prof vai deixar aqui uma atividade para vocês realizarem no caderno de matemática, tá? Como eu sei que teve alunos que trouxeram o caderno de matemática aqui para a escola e está sem, pode realizar essa atividade de uma folha solta mesmo, só não esquece de colocar seu nome para depois a prof fazer a correção. Como que vai ser a atividade que a prof vai passar para vocês? Presta atenção, hein? Como vocês sabem, o dia tem 24 horas. E essa é a explicação para que temos duas 11 horas. Uma 11 horas que acontece de manhã e uma 11 horas que acontece à tarde. Você precisa saber, você precisa entender que 23 horas é a mesma coisa de 11 horas por essa questão que o dia tem 24 horas. Então, ao mesmo tempo que 11 horas pode ser escrito 11 horas da manhã, o 23 deve ser escrito da noite, é a forma correta de se escrever. Mas no relógio de ponteiro não vai ter 23 números, 24 números lá. Então, no relógio de ponteiros ele vai de 1 a 12, tá? E ele vai ser usado o mesmo relógio para de manhã e para de noite, ou seja, meio-dia e meia-noite, 11 horas e 23 horas, 10 horas e 22 horas, vai ser usado os mesmos ponteiros. O que vai mudar é o relógio digital. Então, se você olha no relógio digital lá, e são 19 e 15. Que horas são? São 7 e 15, tá? Por quê? Porque representamos o 19, então, porque o dia tem 24 horas. E é esse exercício que vocês vão fazer. Como que vai ser a atividade? Vocês vão pegar no caderno de vocês
vão ter uma folha separada e vão colocar os números de 1 a 24. Vamos lá? Lembrando cada número no seu quadrado. Pronto, já colocamos o número de 1 a 24, pois o dia tem 24 horas. O 1 é 1 hora da manhã, 2, 2 horas da manhã, 3, 3 horas da manhã, 4, 4 horas da manhã, 5, 5 horas da manhã, 6, 6 horas da manhã, 7, 7 horas da manhã, 8, 8 horas da manhã, 9, 9 horas da manhã, 10, 10 horas da manhã, 11 horas da manhã, 12 horas da manhã, que aqui é o famoso meio-dia. Então, aqui vocês já vão começar escrevendo meio-dia. É o famoso meio-dia. Do número 1 ao número 11, vocês não vão precisar escrever nada, pois eles são normal. 11 horas da manhã, 10 horas da manhã, 7 horas da manhã, normal. Assim se fala, assim se escreve. Porém, na parte da tarde, ele vai ter uma mudança quando nós vemos no relógio digital. No relógio analógico, que é o relógio de ponteiros, não vai haver mudança nenhuma. Você vai continuar falando que aqui é 2 horas da tarde. Você vai continuar falando que aqui é 11 horas da noite. Mas para o relógio digital você precisa entender que esses números aqui têm outro significado. E agora a Prof vai ajudar vocês a completar, assim como vocês vão completar aí na casa de vocês. Depois do meio-dia, pode-se começar a contagem tudo de novo. É por isso que o 13 nós falamos que é 1 hora, por força do hábito. Mas na verdade são 13 horas, porque o dia começou a 1 hora da manhã e agora já é a 13ª hora do dia. Já se passaram 13 horas do dia. Mas a gente fala 1 hora da tarde por hábito. Então aqui vocês vão colocar igual a 1 hora, aqui igual a 2 horas, aqui igual a 3 horas, aqui igual a 4 horas, aqui igual a 5 horas, aqui igual a 6 horas, igual a 7 horas, igual a 8 horas, igual a 9 horas, igual a 10 horas, igual a 11 horas e igual a meia-noite. Depois da meia-noite já começa tudo de novo lá no 1 hora da manhã. Pessoal, isso daqui não é uma regra, tá? É só para vocês assimilarem com mais facilidade que 13 horas também quer dizer 1 hora da tarde, 14 horas também quer dizer 2 horas da tarde, 15 quer dizer 3 horas da tarde. Quando eu tinha mais ou menos a idade de vocês, eu estava na 3ª série e estava aprendendo sobre o relógio. Eu tinha muita dificuldade para entender o 14 e o 16. Eu não sei porque, eu entendia todo o resto. Entendia que 17 era 5, entendia que 18 era 6, entendia que 20 era 8 horas da noite. Eu conseguia entender. Mas quando chegava no 14 e no 16, eu confundia, gente. Até hoje, se eu não me cuidar, eu me confundo. Eu penso que o 16 é 2 horas da tarde e o 14 é 4 horas da tarde. Eu acho que por causa desse 4 aqui, que lembra muito 4 horas da tarde, eu acabava confundindo. Mas aí fica assim, essa atividade para vocês fazerem no caderno. Se vocês quiserem anotar a partir aqui do meio-dia, pode ser também, então não precisa anotar todos esses outros 11 números ali, tá bom? Pessoal, na aula de hoje foi só isso. Espero que vocês tenham entendido o assunto.